Ipa e Bola, uma jogada. Baterias Líder, há 20 anos presente nos melhores momentos da sua vida. Zip Lube, troca de óleo é aqui. Seu carro em boas mãos. Ipanema. Bom, a gente vai falar agora de esportes, depois desse testemunho que é uma prestação de serviço. Tem até uma notícia bacana do surf. Do não surf? Tão bacana pros brasileiros aí, mas tem uma notícia. Você já vai hoje. começar assim? Qual que é a notícia então, Setor? Vamos começar então o Medina, cara. Gabriel Medina aí, surfista brasileiro que tá liderando o ranking mundial. Ainda é primeiro do ranking. Então, eu não sei como tá a pontuação agora, cara, porque hoje foram as finais e ele acabou caindo nas quartas de final, se não me engano. Então, pegou um resultado ruim. E o Kelly, que tava Kelly Slater, né, que é a lenda. É o Schumacher dos caras. Tá colado nele e chegou até a semifinal, não passou pra final também. Então não sei como que funciona a pontuação no surf, mas acredito que ele ainda deva estar no top. É isso, e o Gabriel Medina que pode ser o primeiro brasileiro campeão do mundo na primeira divisão, na elite do surf, né? É moleque, né, cara? Nós tivemos uma vez já o Neco Padarates ganhando o circuito, mas da segunda divisão, vamos dizer assim, do surf. E agora o Gabriel Medina, que é um menino que é lá de Ubatuba, se eu não me engano. Maresias. Ele é paulista e o cara voa, né? Ele não pega onda, ele é muito famoso pelos aéreos. Pelos aéreos, exatamente, é bem legal. E a gente no novo sistema do 1-2, para você que tá ouvindo pela primeira vez nesse novo formato, é o seguinte: dos 4 grandes de São Paulo, ou dos 3 grandes e o Palmeiras, a gente escolhe aí sempre 2 times para abordar os 2 principais destaques da rodada e depois os outros 2 a gente só passa ali falando o que aconteceu. Essa rodada, se pudesse destacar um, não encontraria, né? Porque foi péssima a rodada. Pra todos os paulistas. Para todos os paulistas foram 3 empates, né? Corinthians, Santos e Palmeiras e uma derrota do São Paulo. Mas a gente vai começar por essa derrotinha. Vamos falar do tricolor. Vamos São Paulo, vamos ser campeão. Salve tricolor paulista. Tudo parecia que ia bem lá no Couto Pereira, jogando em Curitiba, o São Paulo fora de casa, depois de vencer o Cruzeiro, estava pressionado, afinal o Cruzeiro havia vencido nessa rodada, no horário anterior, o Atlético Paranaense por 2-0, e aí o São Paulo abriu o placar com o Michel Bastos num baita de um gol muito bonito, pegou firme na bola de canhota, mas no segundo tempo, desandou. O cruel, camaronês, o Samuel Eto'o Cover, ele fez a diferença. E o engraçado é que num dos gols lá do Joel, foi um golaço, né? Foi um golaço. Driblou o goleiro lá, Ronaldo. Isso. E aí na hora de comemorar, ele veio correndo em direção à linha de fundo, Luizinho, e ele pulou a placa de publicidade e caiu no fosso. Sumiu. O Joel O Cruel sumiu. É que o detalhe é que ali na escada, né, pro vestiário, tava aquela bandeira do Curitiba que fica no meio de campo, aquela gigante. Então ele não conseguiu ver, cara. Ele não viu, na hora que ele passou, ele foi engolido pra dentro do buraco. Levanta sem graça, né, cara? Com aquela carinha de o que aconteceu aqui. Esses brasileiros estão querendo me ferrar. Bom, o São Paulo perdeu a oportunidade de manter aquela distância de 4 pontos ganhos, né? Uma situação que até estava bem pro São Paulo. O São Paulo estava todo empolgado e sentiu a falta do Kaká, né? A gente havia dito na segunda-feira, até com a participação do Antônio aqui, do Tó Lopes, de que o São Paulo estava ficando muito dependente do Kaká, não pelo ataque, mas pela consistência no meio de campo que o Kaká dava, de marcar bastante, de sair pro jogo. Kaká que vem fazendo uma ótima campanha nesse Campeonato Brasileiro, jogando melhor até do que muitos esperavam, mas esse tropeço pode custar muito caro pro São Paulo. São Paulo que estacionou nos 42 pontos, viu o Cruzeiro abrir mais 3 pontos, tá com 49, são 7 pontos de diferença. A boa notícia é que tanto o Inter quanto o Corinthians empataram, então manteve aí 4 pontos de diferença pro Inter, 5 pontos de diferença pro Corinthians. O São Paulo ainda... 7 do Cruzeiro, né? Tá 7 atrás, 4 na frente do Inter, 5 na frente do Corinthians, tá em segundo lugar, sozinho o tricolor, que agora tem um clássico na Arena Corinthians contra o Timão, um jogo que promete, hein? Só voltando um pouquinho ao lance do São Paulo, acho que o Kaká, ele influenciou muito aí na derrota, acho que ele realmente fez falta, mas tem um outro fator do São Paulo que tá todo mundo comentando, é a briga da diretoria, né? Com o Juvenal e o atual presidente. O Aidar que mandou embora. O Juvenal. O Juvenal. Então diz que tem um problema aí interno, mas eu acho que não isso influencia. Entra dentro de campo? Eu acho que não influencia. Também não. Eu acho que é uma coincidência, né? Exatamente, mas
foi o grande lance, né? O Kaká e esse lance da diretoria. Eu acho que o Kaká sim fez falta, o lance da diretoria não. Então o São Paulo enfrenta o Corinthians domingo, 4 horas da tarde, lá na Arena Corinthians, no Itaquerão, e no mesmo horário o Cruzeiro enfrenta o Galo, o Atlético Mineiro, no Mineirão. Então, se o São Paulo tropeçar e o Cruzeiro vencer, pode abrir até 10 pontos do segundo colocado. Sim. Seria uma margem muito grande para esse time do Cruzeiro deixar escapar, né? Um time acostumado com esse tipo de situação, o Cruzeiro que pode ser aí bicampeão brasileiro ou pentacampeão somado todos os títulos. Eu acho que vai ser um jogão domingo, viu? Eu acho que tem tudo leva a crer que sim, porque o São Paulo vai sair pro jogo para tentar vencer, e o Corinthians vai ter que mostrar resultado, né? Ainda mais depois do empate de hoje, que foi um péssimo resultado jogando em casa contra a Chapecoense. Mais pontos perdidos para times da zona de rebaixamento. Para times de Santa Catarina, né? O Corinthians que nunca venceu um time catarinense jogando em casa. Depois de perder pro Figueirense, acabou tropeçando com a Chapecoense. Tem ainda o Criciúma, né? Vamos ver como é que acontece. Será que já jogou? Não sei, a gente precisa ver isso depois. Luizinho Rodrigues, vamos falar agora do outro destaque entre os times grandes de São Paulo. Vambora. Palmeiras, minha vida é você. Quando surge algo verde imponente no gramado em casa. O Palmeiras foi a campo jogando no Pacaembu contra a equipe do Vanderlei Luxemburgo. Palmeiras e Luxemburgo que tem uma relação de amor e ódio, né? O Luxemburgo foi o técnico que tirou o Palmeiras daquela fila de 16 anos no início da gestão da Parmalat na Sociedade Esportiva Palmeiras. A torcida do Palmeiras fazendo a sua parte, mais de 15 mil pessoas indo pro Pacaembu numa quarta-feira, num horário ruim, né? 10 horas da noite. E aí o jogo começou de maneira muito ruim, trágica. O time foi pro intervalo perdendo pro Flamengo por 2-0. No segundo tempo, o técnico Dorival Júnior do Palmeiras colocou o Valdívia, o El Mago, em campo, e aí o Valdívia foi o protagonista, né? Conseguiu fazer com que o Palmeiras jogasse melhor, deu passe pra gol, o Palmeiras empatou, e a hora que tava melhor pra virar o jogo, tinha tudo pra virar, né? O que aconteceu, Santos? Num lance bobo, né, cara? Se não me engano, foi até falta em cima dele. Não, ele fez a falta. Ele puxou o cara, né? O cara caiu. E ele pisou aí no ele cara. Vai e pisa no cara. E de leve, né? Mostra a sensação que ele se arrepende meio que na hora, mas parece que foi por instinto. E por que o Valdívia é assim, cara? Cara, é difícil, né, cara? Quando ele não tá machucado, ele tá suspenso, cara. É incrível. Mas aí, eu imagino o dilema da torcida, né, cara? Porque, putz, é amado e odiado ao mesmo tempo, né, Sim, cara? porque ele em campo faz a diferença. Exatamente, mas, putz, não pode, né, não cara? dá, se né? machucar toda hora e cometer E assim, o Valdívia é o maior salário do Palmeiras, é a maior referência do Palmeiras. O Palmeiras perdeu o Allan Kardec porque tinha o Valdívia na folha salarial. Quando ele joga, muitas vezes, ele é o capitão do time, é o camisa 10. Tava voltando de uma lesão aí, depois de mais de um mês parado, fazendo boas jogadas e ser expulso por agressão, porque ser expulso numa situação de jogo, ali reclamou, perdeu a cabeça, matou um contra-ataque, já tinha amarelo, tirou a camisa no gol, que também já é uma idiotice, mas desse jeito, pisar, sendo desleal, o Dorival Júnior falou que a diretoria tem que aplicar uma punição no Valdívia. E ele sabe disso, né? Tanto é que numa entrevista logo depois do jogo, ele assume, ele fala mesmo que ele fez bobagem, que ele perdeu o controle ali na hora e até pede para que o tribunal aí não o julgue por muitos jogos. Então ele já sabe que vem um gancho, sabe que tá culpado. Mas não muda, né, cara? Dentro de campo ele tem que mostrar, não adianta nada falar. Só falar, o pessoal já tá cansado. O Palmeiras que joga agora no domingo, 6:30 da tarde, lá no Serra Dourada contra a equipe do Goiás. O Goiás que vem de derrota, perdeu hoje pro Atlético Mineiro por 3-2. Palmeiras e Goiás, encontro dos verdes. O Goiás que vem tropeçando um jogo atrás do outro. É um bom momento pro Palmeiras sair da zona do rebaixamento. Nesse momento o Palmeiras é o 18º colocado, tá na zona da degola, tem 22 pontos, empatado com Botafogo e com Criciúma. O Vitória, que é o último, tem apenas um ponto a menos, tem 21. Ao mesmo tempo, se o Palmeiras vencer, vai a 25 pontos e pode passar o 14º, que é a Chapecoense. Tá muito embolada essa parte de trás da tabela. Tá difícil.
Tião, você que tem visto muito o Marcel, cara, não sei se tem visto, aliás. Tenho. Como que ele tá, cara? Ele não gosta mais de futebol, cara. Aliás, muitos palmeirenses estão abandonando a bola, viu? O pessoal tá sofrendo muito. Um abraço pro Marcel, pro Manso, Túlio Justo, pra toda a família palmeirense que sempre tá na audiência. Vamos lá, vamos continuar com o nosso esporte, Luizinho? Vamos falar do cara dessa semana? Vambora? Esse aí mandou bem, hein? Olha, Santos... dia comendo bem, outro dia passando fome. Não, um dia comendo bem, outro dia comendo melhor ainda. Arrebentou, né? É verdade. Emerson Sheik, jogador do Corinthians que está emprestado ao Botafogo, foi o destaque da semana. Na segunda-feira, Nicole Balls, acho que é a paniquete mais famosa de todas, junto com Babi Rossi, né? Minha Nossa Senhora! Exatamente. A Nicole Balls veio a público e disse que estava namorando Emerson Sheik. A gente leu a notícia aqui, falou, pô, tá comendo legal, hein, tá bem e tal, não sei o que, aquela coisa toda. No dia seguinte, a Nicole Balls terminou com ele, disse que acabou tudo porque ele foi visto saindo do treino do Botafogo com uma mulher lá que a gente deu um Google, rapaz. Belas barbas do profeta! Exatamente, Luizinho, é isso, você definiu perfeitamente. E aí, cara, na hora do jogo que ele fez ontem, na quarta-feira contra o Bahia, ele meteu 2 gols. Quer dizer, tá pegando a Nicole, traindo a Nicole, metendo 2 gols. Aí ele resolveu, pra completar, ser expulso. Polêmico e tal. E aí, não satisfeito, veio pra câmera e falou, CBF, você é uma vergonha. Vergonha. Caramba, o Sheik tava encapetado, hein, meu? Cara, que difícil, né? Que depoimento polêmico, cara. E acho que dá pra entender um pouco, cara. Ele foi muito criticado de fazer esse depoimento abertamente, usar a mídia pra expor. Mas dá pra entender um pouco do lado dele, cara, que ele tá no Botafogo, que é um time que não paga salário pra jogador. Mas ele recebe Ele recebe, ele é um dos caras que recebe, até porque acho que deve ter uma grana do Corinthians aí. Não, já recebeu antes, quando assinou, recebeu tudo. Mas eu acho que o clima todo, né? Você vê o time não ganhando, acho que de repente também isso pesa muito. E depois de uma expulsão, cara, que eu acho que não foi justa, pelo segundo lance ali, eu acho que não precisava daquele amarelo, mas como ele tem a fama, acabou levando um outro vermelho, e os erros dos juízes nesse Brasileirão tá muito complicado, cara, tá muito difícil. Mas assim, eu acho que o Sheik, ele foi importante pro futebol brasileiro essa semana, porque assim, tem treinador de futebol, Luizinho, que não permite na semana do jogo. O cara pegou a Nicole, pegou uma melhor que a Nicole e meteu 2 gols no jogo, meu amigo. Pra cada uma, né? Rapaz, pra cada moça, homenagem. Pronto, tá aí. É um beijo na aliança, né, cara? Na mão direita e esquerda. O cara, que isso. Você lembra a época que o Ronaldinho saía com a Cicarelli? Metia gol todo jogo, era só alegria. Começou a sair com os travecão lá, acabou, velho. Nunca mais fez nada, cara. Então tá aí, ó, tá a dica. Treinadores de futebol do meu Brasil varonil. Deixa a molecada sapecar sem medo, porque dá jogo, né? E é bacana, né, cara, ter um jogador polêmico, né, cara? Eles que se virem com os problemas dele, mas é legal pra ter assunto no futebol, porque pra falar de futebol mesmo tá difícil. Tá então... difícil de qualidade, então, Exato. rapaz. Bom, vamos lá, falamos do Sheik, ainda falando no âmbito do futebol, passando rapidamente, o Santos empatou hoje em 0-0 com o Grêmio, o jogo foi na Arena do Grêmio, lá em Porto Alegre. O Aranha foi o personagem mais uma vez, né? O reencontro, né? Claro, o reencontro da torcida do Grêmio com o Aranha. O Aranha foi xingado de tudo, assim, de tudo. Chamado de filho daquilo, filho Vai de... tomar no lar. No lar, Paraty, Paratá, aquela coisa toda. Só não falaram macaco pra ele. O resto, meu amigo, falaram de tudo. E assim, aí pode, né? Ele foi mais xingado hoje do que naquele dia. E aí no intervalo do jogo falaram: Aranha, e aí, desde que você entrou em campo pra fazer o aquecimento, você está sendo escorraçado. Qual é o seu sentimento? Ele falou assim: olha, obviamente a gente tá focado, o torcedor tem que fazer a parte dele, mas é lamentável ver essa situação, né? Porque você vê que ali tem crianças que estão ouvindo, tendo esse exemplo, então é muito triste. Virou
tava chateado, assim, eu acho que tá hashtag. faltando um pouco de humildade pra torcida gremista, assim como faltou pro Felipão naquele depoimento polêmico que ele fez também, porque a gente vê em muitas torcidas, cara, quando o cara tira alguma coisa ou fala alguma coisa, o próprio torcedor ao lado, não, para com isso. Para com isso. Tá rolando muito, até nas organizadas, eu acho que melhorou muito, só que a torcida do Grêmio não deu o braço a torcer, que eles estavam errados, né? O povo ali gaúcho e tal, ficou muito do lado da torcedora, o que é um pecado, né? É um pecado com toda certeza. Ainda falando de futebol, o Ronaldinho Gaúcho estreou no futebol mexicano, estreou com derrota, perdeu pro Tigres por 1-0 e o Ronaldinho foi o destaque da partida, né? Foi o destaque, cara, disse que não jogou bem. Muito e bem. Perdeu um pênalti. Isolou um pênalti. O Elano ficou orgulhoso, né? Mandou. Pô, se ele, até ele erra, né? Mandou um gol pra Lua, né? Um pênalti pra Lua, foi muito triste. Pra gente encerrar o esporte mais popular, né? O futebol, vamos falar da seleção do Dunga. O Dunga anunciou a lista dos convocados pro jogo contra a Argentina, o Super Clássico das Américas, e também pra turnê asiática, onde o Brasil vai fazer o confronto contra o Japão, principalmente. O destaque aí fica que, mais uma vez, o Cruzeiro, que é o líder, teve 2 jogadores convocados. O Corinthians também teve 2. O Corinthians teve 2 jogadores convocados. Então, o Ricardo Goulart e o Everton Ribeiro foram pro time do Cruzeiro, foram pra seleção brasileira. O Gil, que está sendo chamado de o Gamarra Negro pelos corintianos. Exato. E o Elias estão também na seleção. O Robinho foi lembrado mais uma vez, e o São Paulo, que tem um time que está num dos melhores momentos do campeonato, não teve ninguém chamado. O São Paulo é o melhor do campeonato, né? Por mais que o Cruzeiro seja líder, eu acho que o São Paulo está numa fase melhor. Nem Ganso, nem Allan Kardec, eu acho que os dois principalmente, né, tinham muitas chances de serem testados, afinal é começo de trabalho, exatamente, né? Isso que eu ia falar, é cedo ainda pro Dunga fechar um elenco e não testar os caras. Eu acho que esse é o momento, até porque ano que vem tem Copa América e tudo mais. Então agora que ele deveria fazer isso, é estranho, no mínimo é estranho, até porque, pra variar, né, na antiga passagem do Dunga já tinha alguns nomes que você não fazia ideia. Grafite, Kleberson. Mas eles até tinham um nome um pouco, mas estavam jogando talvez em alguns times, mas tem aquele lateral direito, por exemplo, do CSKA, que foi chamado no lugar do Maicon também, que eu nunca tinha ouvido falar, entendeu? Mas é rapaziadinha nova, aí vale a pena, né? Mas eu acho que é difícil, né, cara? Se eu fosse o Dunga, eu nos primeiros 3, 4 momentos da seleção ali, nas convocações, já pegava toda a molecada que os outros países estão de olho. Pega todo mundo, já marca todo mundo, pra não acontecer igual aconteceu com o Diego Costa, assim. Exato. Traz todo mundo. Mas por que você tá chamando esse cara? Porque eu quero. Aí vai, só pra não ficar municiando. Você lembra daquele Afonso que ele chamou? Lembra? Pô, eu tenho essa base, né, cara? Chamar esse tipo de cara, cara. Aí não dá, que o lateral direito do CSKA tomou de 5 do Roma, né, cara? Inclusive com o Maicon fazendo gol. Cara. Mas o Davi Luiz, quando não era tão conhecido, ainda era zagueiro do Benfica, e que a seleção portuguesa estava chamando o Davi Luiz pra ir pra seleção deles, e foi convocado o Davi Luiz, todo mundo falou, mas quem que é esse cara? Esse cabeludo aí. Então, assim, existe um preconceito nosso, enquanto com esses jogadores que estão na Europa e que não fizeram uma boa passagem no futebol brasileiro. Muitos deles nem jogaram no Brasil. Saíram daqui com 14, 15 anos, foram para outros países aí e estão fazendo um sucesso danado. Mas qual é a referência que o Dunga tem, né, cara? Será que ele assiste o campeonato russo? O que ele faz? Ele pagar cara, conta? Sinceramente, eu acho muito difícil. Ô, Luizinho Rodrigues, chutar cavalete, eu sei que ele não tá chutando, né? Não, aqui não, né? Talvez lá onde ele está. Vamos lá, pra gente encerrar então, porque o relógio já está comendo. Temos esse sábado e esse domingo a fase final da Copa do Mundo de Vôlei. O Brasil enfrenta a França na semifinal. Um prato cheio para a seleção do Bernardinho chegar a mais uma final e conquistar o tetracampeonato mundial. Seria aí o 4º título seguido na Copa do Mundo de Vôlei para a seleção brasileira. É uma seleção que foi bastante renovada e se preparando para as Olimpíadas do Rio de Janeiro. Eu acho que a maior pedra no caminho aí do Brasil é a Polônia na final. Eu acho que a França aí passa talvez fácil, mas pegando a Polônia na final, acho que fica um pouco complicado. O que foi de destaque é que nem Estados Unidos, nem Rússia, nem Itália, que são times que estão sempre ali com o Brasil, nenhum desses passou
pros 4 últimos colocados. A gente tá ficando velho, cara. É, meu amigo. A gente tá velho. Tamo velho sim. Santucci, vamos ficando por aqui. Segunda-feira tem mais, tá bom? Fechado, Tião. Valeu. O Luizinho Rodrigues, encerra essa bodega. Esse foi 1-2 de hoje. Pai Bola, uma jogada. Baterias Líder, há 20 anos presente nos melhores momentos da sua vida. Zip Lube, troca de óleo é aqui. Seu carro em boas mãos. Ipanema.